Olá, pessoal. Nós vamos dar início a um treinamento de direito tributário para analista fiscal. O direito tributário é uma área essencial do direito administrativo que regula a relação entre Estado e os contribuintes, especialmente no que diz respeito à imposição, arrecadação e fiscalização dos tributos. A observância das normas editadas pelos tributantes, como leis, decretos, portarias e instruções normativas, é fundamental. Estas normas seguem uma hierarquia que constitui as fontes do direito tributário. Esse slide, nós temos uma pirâmide que representa a hierarquia das leis, com a norma fundamental, Constituição Federal, emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias de medida provisória, decretos e resoluções e portarias. Uma não pode sobrepor a outra. Cada uma delas tem uma função dentro dessa hierarquia de leis. Com isso, em obediência à citada hierarquia, a lei cria um tributo, o decreto regulamenta e as portarias, instruções e resoluções a complementam. O que nós normalmente falamos é que ela explica como tem que ser aplicado a lei ou o decreto. O Código Tributário Nacional, CTN, é uma lei federal que estabelece as normas gerais de direito tributário aplicáveis a todo o país, complementando o detalhamento às regras constitucionais. A CTN, como é conhecido, traz normas fundamentais para o exercício de competência tributária. Dentro do direito tributário, a Constituição Federal, portanto, estabelece uma distribuição de competências tributárias entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. A União tem a competência para instituir uma série de tributos específicos, conforme estabelecido no artigo 153 e 154 da Constituição. A União ela é responsável, por exemplo, pela criação do Imposto sobre Importação e Imposto sobre Exportação. Também ela é responsável pela criação do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer natureza. Esse é um imposto universal, ele incide, sobre a renda e proventos da pessoa física e pessoa jurídica. Nós temos ainda o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, que é o Imposto sobre Produtos, quem paga é a indústria. Nós temos o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, que é o Imposto incidente sobre operações de crédito, câmbio, seguro, títulos e valores imobiliários. Nós temos ainda o ITR, o Imposto sobre Propriedade Rural, e o Imposto sobre Grandes Fortunas. Porém, esse ainda não foi implementado, apesar de existir a discussão dentro do Congresso. A União ainda pode criar dois tributos. Um é o empréstimo compulsório, que ele é incidente normalmente sobre uma despesa extraordinária. Por exemplo, se o Brasil hoje fizer uma guerra com algum país, ele pode instituir esse empréstimo compulsório para a gente financiar essa guerra, por interesse nacional. Um outro tipo de imposto, de tributo que pode ser criado é a contribuições. Normalmente ele é criado para financiamento da Seguridade Social, o famoso INSS. Bom, assim como a União, os estados também têm competência tributária definida pela Constituição Federal, que lhes outorga o poder de instituir determinados tributos. O primeiro deles é o ITCMD, é um imposto de transmissão de bens e direitos em razão da morte e doação. Nós temos o mais famoso deles no âmbito estadual, que é o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, que é o famoso ICMS. Só para fazer um adendo, lá no âmbito federal nós temos os impostos criados a partir do rendimento de uma empresa, pessoa física ou pessoa jurídica. Aqui nós temos um fator novo. Não é a venda do veículo, a venda de um bem, a venda de uma mercadoria, a venda de um produto que incide ICMS. É sobre a circulação da mercadoria, ok? E também nós temos o IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Continuando ainda dentro do âmbito estadual, nós temos ainda duas possibilidades de impostos. Uma é taxas e contribuições de melhoria. As taxas
podem ser cobrados a partir de um serviço público específico ou uma contribuição de melhoria, que que pode incidir quando, a partir de uma obra pública, resulta uma valorização imobiliária da sua casa, da sua fazenda, sítio, chácara, apartamento. O Estado também pode instituir as contribuições para custeio do regime próprio de previdência estadual. Ok? Já falamos então da competência da União, dos estados, faltou falar do município. O município é otorgado a eles o poder de instituir tributos, como, por exemplo, o IPTU, que é o Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana. Nós temos o ITBI, que é a Transmissão de Bens Imóveis, e o mais famoso dentro do âmbito municipal, que é o ISS, que é o Imposto sobre a Prestação de Serviço de qualquer natureza. Dentro do âmbito municipal, ainda podem ser instituídos taxas e contribuições de melhoria, né? No caso de taxas, é utilizado pela utilização efetiva e potencial de serviços públicos, e no caso de contribuição de melhoria, assim como no Estado, é valorização imobiliária. O município ainda pode instituir contribuições, e também, assim como existe na União e no Estado, é para custeio do regime próprio previdenciário dos servidores municipais. Completando o nosso treinamento de direito tributário para analista fiscal, nós temos ainda que definir o que é tributo, né? Vocês podem estar observando isso lá no artigo 3º do Código Tributário Nacional, a CTN. É uma prestação pecuniária compulsória em moeda e cujo valor nela se possa exprimir que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante a atividade administrativa plenamente vinculada. Em outras palavras, é um valor que os cidadãos e empresas são obrigados a pagar ao Estado, conforme previsto em lei, para financiar a atividade de serviços públicos. Os tributos podem ser classificados em diferentes categorias, como, por exemplo, impostos, taxas, contribuições de melhoria, cada um com suas características e finalidades específicas. Então, assim, o que tem de mais importante aqui? O tributo é uma prestação você paga de acordo com um período, né? Nós temos tributos que são pagos diariamente, nós temos tributos que são pagos mensalmente e nós temos tributos que são pagos anualmente. Então, aqui a prestação é o período. Pecuniária que pode ser feito em moeda, você paga em moeda, e compulsória aquilo que é obrigatório. Então, tributo é uma prestação periódica obrigatória. Continuando, então, né, o direito tributário, os entes que têm a competência para instituir e cobrar tributos é a União, Estado, Município, Distrito Federal, são chamados de sujeitos ativos, eles são destinatários dos tributos arrecadados. Por outro lado, as pessoas físicas e jurídicas têm como obrigação de pagar esses tributos, são denominados de sujeito passivo. Eles são contribuintes que devem cumprir com suas obrigações tributárias, conforme estabelecido pela legislação. Então, dentro do direito tributário, quando a gente fala de tributos, quem recebe é sujeito ativo, quem paga é sujeito passivo. Como já mencionado anteriormente, né, os tributos no Brasil são divididos em 5 espécies. O mais comum é os impostos. Então, impostos são tributos cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa a contribuintes. Exemplos: imposto de renda, imposto sobre circulação de mercadorias, né, o ICMS, serve para atender às necessidades gerais da coletividade. Não é um benefício individual, é sim para a comunidade. Então, o imposto, quando o governo institui ele não está pensando no indivíduo, ele está pensando na comunidade, na coletividade. Vamos lá, taxas. Tributos cobrados em razão do exercício do poder de polícia e pela utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisíveis prestados aos contribuintes ou postos à sua disposição. Um exemplo, a taxa de coleta de lixo. Então, as prefeituras podem instituir uma taxa justamente para subsidiar o serviço prestado de recolhimento de lixo. Vou voltar um pouquinho nos impostos. Mas então por que eu pago impostos? Não é também um tipo de
serviço coletivo? Nesse caso aqui não. Quando a gente fala de impostos, a gente está se referindo a poder a polícia, a serviços hospitalares, saúde. Então, essa é a diferença de impostos e taxas. Um é serviço específico, o outro é aquilo que é para a coletividade como um todo. Nós temos ainda a contribuição de melhoria, que eu já tinha até comentado já em slides anteriores. Ele é cobrado em decorrência de obras públicas que valorizam imóveis de contribuintes. Um exemplo é a contribuição para a pavimentação de ruas. Quando eu ministro um treinamento presencial, eu sempre gosto de comentar que uma contribuição de melhoria é bom a gente entender a definição de cada um dessa espécie de tributos para a gente saber se é legal ou não cobrar um determinado tributo. Imagina que você tem uma casa, mora numa casa, numa área que está meio degradada, aí a prefeitura vai lá e faz uma obra pública, limpa a praça, coloca umas árvores bonitas, iluminação boa, asfalta a rua, deixa, enfim, um lugar muito bonito. Automaticamente, o seu imóvel vai valorizar também. E aí a prefeitura chega lá com uma guia de contribuição de melhoria, né? Seu bem valorizou em virtude de uma obra pública. E aí você tem que lembrar do seguinte: quando você paga impostos, você paga com o objetivo de ter maior segurança, né? De você ter um serviço público, educação boa, né? Saúde boa. Então, você tem que tentar, para o órgão público, trazer que, na verdade, o que foi feito não foi uma contribuição de melhoria, foi uma obrigação gerada a partir dos impostos que nós recolhemos, pagamos mensalmente. Ok? Faltou falar de dois aqui no caso, que é o empréstimo compulsório, que eu já tinha falado, né? Que é instituído, por exemplo, para uma guerra, uma calamidade pública, e as contribuições que normalmente elas estão vinculadas à previdência da União, né? Que é pensando no todo, né? Tem também o INSS com relação aos estados e municípios, mas aí é voltado mais para servidores públicos. E para concluir essa parte de direito tributário, nós temos aqui a classificação dos impostos, né? Os impostos podem ser classificados em dois grupos. Um é impostos diretos e outros indiretos. Dentro dos diretos, nós temos imposto de renda, o IPTU e IPVA, né? O que significa isso? O imposto incide sobre um bem, né? Sobre algo que você adquiriu ou que você recebeu. Quando eu falo de impostos indiretos, a incidência dele, os impostos são ICMS, IPI e ISS. São aqueles que incidem sobre o consumo de bens e serviços, né? O ônus financeiro é imposto e repassado aos contribuintes finais. Então, quando você compra alguma coisa, paga ICMS porque a mercadoria circulou. Quando você compra de uma indústria, tem que pagar IPI porque alguém produziu. Quando você contrata um serviço, tem que pagar ISS porque alguém fez a execução do serviço. Ok? Me apresentando, né? Eu sou Adriano Leite, eu tenho já uma vasta experiência na área contábil, sou contador, ministrei cursos por muitos anos em empresas de renome no Brasil, sempre voltado para a área fiscal, SPED, auditoria digital, Bloco K, e atualmente estou liderando o time de Restituir Certo, que é o produto da Itworks, responsável por recuperação tributária dos nossos clientes. Esse treinamento ele tem o objetivo de fomentar, né, o conteúdo tributário, né, fazer com que isso chegue mais fácil na mesa das pessoas, de quem tem interesse em trabalhar na área fiscal. Nos próximos, terei outros treinamentos agora, aí, no futuro, em breve. Vou estar postando esse vídeo aqui no YouTube, no nosso canal chamado Conta Noia, não é para se assustar, é contabilidade noia de pessoas que estão focadas na área contábil. Ok? Um abraço e espero vocês nos próximos.